Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai celestial, e o Senhor é aquele que dirige as nossas vidas. O Senhor é aquele que controla todas as coisas, o Senhor tem o domínio de tudo. Por isso, Pai, aqui estamos. Te pedindo, Senhor, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, o seu amor que é derramado a cada dia, a tua paz que vem através do teu Filho amado Jesus, o consolo que é dado através do teu Espírito Santo. Aqui estamos nós, Pai, mais uma vez para trazer a tua palavra, que é fiel e é verdadeira. Por isso eu te peço, Pai, que tu fale conosco mais uma vez através do teu Espírito Santo, usando a minha boca para falar com os meus irmãos e a mim mesmo, e que aqueles que estão assistindo pelo Facebook, pela rádio, e aqueles que vão assistir pelo YouTube sejam tocados, Senhor, através da tua palavra, que é santa, bendita e eterna. Pois te damos graças por tudo e o fazemos em nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus. Muito bem. Bom, nós vamos estar dando continuação, já terminando, faltando mais 2 slides praticamente, esse e mais um, que são 2, né? Mas lá tem uma história, então é praticamente 2, sobre as características entre o pastor e o lobo, né? Mas antes, eu tenho falado aqui para vocês, irmãos, a coisa mais difícil que existe, eu pelo menos vejo assim, é você estar comprometido com alguma coisa, né? E obrigado, reverendo Roberto Carlos. Então, você ter que falar certas coisas, como está dizendo ele ali, parece que ele está lendo meu pensamento, e às vezes se torna difícil. Né? Por quê? Porque quando você fala abertamente as coisas de Deus, ela sempre vai tocar em alguém. Pode ser até em mim mesmo, dependendo de como eu estou vivendo. Porque a hipocrisia no mundo hoje, ela é muito grande. Você sabia disso? A hipocrisia é muito grande. Estou dizendo no mundo em termos de igreja, não estou dizendo no mundo lá fora. Não, gente, quando eu me refiro aqui, eu me refiro em termos de igreja. Porque o mundo está debaixo do maligno. Jesus não disse? Quem está lá fora está vivendo debaixo do comando do diabo. Mas eu estou me referindo a nós, os cristãos. E, às vezes, nós queremos ser um tipo de cristão, a nossa maneira, a nossa forma, o nosso pensar, não a forma da palavra, não da maneira que Deus queira. E aí, queremos enganar muitas pessoas. Não é assim? E nos enganamos. Então, o que eu vou mostrar, já estou terminando, já falei algumas vezes, não é nada pessoal aqui. Aqui é palavra de Deus. É que eu digo sempre, se a carapuça serve, carapuça é aquele negócio que veste na cabeça, paciência. O que eu posso fazer? É a palavra de Deus. Por isso que, antes de eu começar a falar o que eu vou falar aqui, que já está aqui na tela do meu laptop, que eu vou botar aqui na página da rádio, eu vou ler o que diz a palavra de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia comigo. Abra a sua Bíblia comigo aí, por favor. Porque o que eu vou ler aqui, nós vamos depois desmiuçar ali, de outra forma. Mas a palavra está aqui. Abra comigo a sua palavra aí, a sua Bíblia, no livro de 2 de Timóteo, capítulo 3. E vamos ler o versículo de 1 a 9. Aí, ó. Eu vou ler aqui. Tá bom? E eu quero que você ponha bastante atenção na leitura. Ponha bastante atenção na leitura, porque estamos vivendo exatamente no tempo de hoje. É o tempo da apostasia. Tá bom? Porque apostatar-se, tá? O que é apostatar-se? Apostatar-se é deixar de fazer, deixar de crer no que cria. Se Deus falou e você sabia que era Deus, você deixou de crer, deixou de fazer, você é apóstata. Está aqui, está escrito aqui. Não sou eu que estou dizendo, está escrito. E eu já dei um estudo sobre apostasia. Está gravado, está no YouTube. Entra lá e você vai assistir, está em espanhol e português. Tem muita coisa boa lá no YouTube, no meu YouTube, que eu tenho aí o canal. Entra lá.
Né? E esse estudo que eu agora estou gravando também vai estar lá. A primeira parte já subiu em espanhol. Já coloquei. Né? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1. Ele diz assim: glória a Deus, fala Jeová, estou escutando tua voz, meu Pai, através do teu ungido. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aqui. Diz assim. Presta bem atenção. Presta bem atenção que eu vou falar. Que eu vou ler. Diz assim: sabede, pois, isto. O apóstolo Paulo aqui, você sabe que, antes de eu ler, me impressiona como Deus trabalhava e trabalha com os seus. Trabalhava e trabalha com os seus. Aqueles que querem estar diante da obediência do Senhor. Porque naquele tempo sempre existiu a corrupção dentro das coisas de Deus. Sempre. Não como hoje, mas sempre existiu. Mas o apóstolo Paulo escreve aqui a Timóteo, engraçado que ele escreve, porque está falando de um tempo de quantos mil anos atrás? Né? Quantos mil anos atrás? Foi depois de Jesus, né? Mas não foi muito bem depois, foi depois, talvez 50 anos depois, talvez, quem sabe. Então é perto de 2000 anos, né? Veja bem, ele escreve isso para Timóteo. O que ia acontecer nos dias que estamos vivendo hoje. Ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Deixa eu te dizer uma coisa, não está se referindo difíceis lá no mundo, não. Porque o mundo, Jesus disse que basta a cada dia o seu próprio mal. Quer dizer, lá fora já estava determinado. Ele estava se referindo aos dias difíceis dentro da igreja, dentro do templo, dentro do corpo de Cristo. Dias difíceis. E agora vamos ver o porquê que são dias difíceis. Ok? Dias difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, afetuados, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olha, passa sebo na canela em relação a esses, viu, Timóteo? É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora diz mais aqui, ó. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Isso está aí, hein? Presta bem atenção. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque James e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Quer dizer, o apóstolo Paulo, aqui, ele está escrevendo algo que o Espírito Santo começou a mostrar para ele que viriam acontecer nos últimos dias. Jesus não disse... Presta bem atenção. Gente, se você prestar atenção na palavra, se você realmente, como disse Jesus, escudrinhar a palavra, Jesus não disse que nos últimos dias o amor de muitos ia esfriar. Quando diz que esse amor ia esfriar, quer dizer, eles vão se apostatar.
Porque o amor, ele é aquilo que gera todas as coisas em nós. É o amor. Não é o conhecimento. O conhecimento te ajuda. Mas em amor é que você gera todas as coisas. Você sabia isso? Não. É o amor. Você pode ter conhecimento e não ter amor. A Bíblia não fala sobre isso? Que eu falasse a língua dos anjos, não é? Percebe? Seria como metal que retine. Aí fala, se eu não tivesse amor, né? De nada serviria, não é assim? Não está escrito lá? E o amor é a última coisa que não pode acabar, porque acabou o amor, acabou tudo. Mas Deus, sabendo de tudo isso, ok? Ele mandou o apóstolo Paulo escrever a uma pessoa. Ele tinha que escrever para alguém. Ele tinha que falar com alguém sobre esse assunto. Porque era um assunto sério. Que se refere exatamente ao que é o perigo da apostasia, o que estamos vivendo hoje. Que muito se fala de avivamento. Eu não falo de avivamento, sinceramente eu não falo. Irmãos. Eu não falo de avivamento porque o nosso tempo não é de avivamento. O nosso tempo é tempo de arrependimento. É tempo de se reconciliar com Deus. É tempo de voltarmos aonde nós caímos, aonde nós erramos. E recomeçar em amor. Para que o Espírito Santo de Deus, então, comece a trabalhar em nós. E aí, nós sendo usados pelo Espírito Santo, vamos estar avivados. Porque a desobediência, parece que não, mas é pecado. E esse pecado nos vai matando pouco a pouco. Hello? Então, depois de eu ler isso para você, agora vamos aqui. Eu vou botar aqui na tela da rádio para você acompanhar comigo. Quem está comigo pela rádio vai estar acompanhando aqui. Já botei todo, mas eu vou agora botar aqui no show, né? No show vou mostrar pouco a pouco. Então vamos lá. Agora voltou. E aqui está assim. A primeira parte diz assim. Vamos lá. O pastor. Aqui se fala homens. Quando se diz homem, está dizendo pastor, evangelista, presbítero, papa, o que for. Se refere a tudo. Homens, né? Porque os títulos eles vieram depois. Primeiro veio o homem e a mulher. Depois vieram os títulos, né? Como hoje tem tantos títulos aí. Pessoas que têm títulos maravilhosos, lindos, que não servem para nada. Certo? Vamos lá. Só para se jactanciar. Só para isso. Pastor se compromete com o projeto do reino. Pastor se compromete com o projeto do reino. Qual é o projeto do reino? O projeto do reino começou quando Jesus mandou os 70. Se lembra? Vocês não levam alforja, não levam cinto, não levam túnica. Vocês não levam cartão de crédito, vocês não levam dinheiro, vocês não levam nada. Extra. Vocês entram na casa e a primeira coisa que você faz naquela casa diz, paz seja convosco. Se essa casa não tiver paz, a paz voltará para vocês. Mas vocês ficam lá. Lá vocês vão comer, vocês vão beber. E tem mais, hein? Lá vocês vão curar os enfermos, vão expulsar os demônios, tudo no meu nome, mas vocês vão estar lá. Não foi? Salvação de almas. Não foi? Mostrar que o reino chegou. Não foi assim? Então esse é o projeto que o pastor tem que mostrar à igreja. Ele tem que ser o líder principal mostrando à igreja e falar a verdade que está escrito. Que não é fácil. Fala de pecado, fala de mentira, fala de engano. Não é fácil. Porque você tem que viver. Como é que você vai falar de uma coisa que você não vive? Então você é hipócrita. Então você é mentiroso. Segundo a palavra. Então, o pastor, ele se compromete com o projeto do reino. O lobo tem seus próprios projetos. São projetos pessoais. Você não observa que no mundo hoje existe homens que só têm seus próprios projetos? Eles querem cada dia ser mais rico? Vocês não observam, não? Eles pensam no dinheiro, querem ser rico. Meu, a maior riqueza não está na terra. A maior riqueza... Gente, quando eu começo a pensar, tá? Eu começo a pensar que nem vi agora aí,
fortuna de não sei quem. Eles não levam nada, eles vão embora. E se for para o inferno, piorou, não vai ter um dinheirinho nem para comprar uma aguinha gelada. Não vai ter dinheirinho nem para comprar um ar-condicionado para refrescar lá no inferno. Agora você para pensar na maior riqueza, que não está para baixo, está para cima. A maior riqueza que o homem pode ter não está aqui nessa terra. Tudo aqui é passageiro. Se fala do projeto do céu. É por isso que a Bíblia é como que você pegar um anzol, botar uma isca e jogar no mar e esperar que o peixe venha e coma, porque o peixe tem fome, ele precisa comer, ele vai lá e belisca e pum, vai ficar preso ali, não é assim? Deus faz de uma forma diferente, ele não bota um anzol, mas ele bota e mostra para nós o que é o céu. Você vai andar em ruas de ouro. Onde é que você anda de rua de ouro aqui? Eu não sei, aqui eu não conheço rua de ouro. Se tivesse rua de ouro já tinham roubado tudo. Muros de pedras preciosas, onde você vê isso aqui? Você vê muros altíssimos para o ladrão não entrar na sua casa? Né? É assim, aqui não tem tanto muro. Aqui nos Estados Unidos quase não existe muro. Verdade, quase não existe muro. As casas são abertas. É diferente, é outro estilo de vida, né? Mas o ladrão está aí a roubar. Tem muitas câmeras. Né? Muitas câmeras hoje. Mas o lobo ele tem um projeto que é pessoal, ele pensa nele. Você ouviu dizer que certos pastores aí têm fortuna. Então, se você olhar para a palavra, você vê que é uma contradição, né? Da vida de uma pessoa com o que diz a palavra. Não é que você tem que passar fome, não é que você tem que andar pelado, não é que você não tem que andar... Não é isso que eu estou dizendo. Mas é o projeto do céu. E qual é o projeto do céu? Salvação de almas. Esse é o projeto do céu. Levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Não está escrito que o desejo de Deus é que todo homem venha ao conhecimento da verdade para serem salvos, não é isso? Então esse é o nosso trabalho, nós somos vocacionados para isso, chamados, então nós temos que levar o projeto do céu, não o meu projeto. Eu tenho o meu projeto que tem que estar de acordo com o projeto de Deus, senão não dá certo. Nada funciona. Ok? Agora, pastor vive uma fé encarnada. O que é uma fé encarnada? Vive na esperança. Qual é a esperança? É Cristo. Que ele é a esperança da glória. Já disse que a nossa esperança já morreu. O mundo diz que é o último que morre é a esperança, não é isso? Mas eu já disse, a nossa esperança ela já morreu. Como pastor? Sim, Jesus não é a nossa esperança, a esperança da glória. Ele não morreu. Ele não ressuscitou. Ele não está vivo. Nós não estamos esperando por ele. Não é a nossa esperança. Que história isso aqui? Quem me mostrou isso foi o Espírito Santo. Que o mundo fala, o último que morre é a esperança do mundo, coitadinhos. E aí a esperança morre, eles ficam, não sabem para onde vão. Mas a nossa já morreu mais de 2000 anos. Ela morreu, ressuscitou e está vivo. E nós estamos esperando nele. Aleluia. Porque ele é a nossa esperança da vida eterna. Por isso que nós temos que ter uma fé ferrenha ali. Agora o lobo vive uma fé espiritualizada. Tudo é, eu creio, mas na verdade não faz nada. Porque os projetos de Deus eles são difíceis. Não pensa que é fácil. Atuar no projeto de Deus, no que você não sabe, do que você não conhece, não sabe no sentido do que Deus quer fazer, não, é difícil. Mas você crê. Olha para Abraão. Abraão sabia o que Deus ia fazer com ele? Tinha um manual para ele ler? Não. Tinha nada. Ele simplesmente creu por fé e ele saiu andando, arrumou as trouxas dele, arrumou a barraca, e não era pouca coisa, era muita gente, era muita riqueza, era muita coisa. Ela levantou a barraca e foi, e por fim, Deus prometeu dar um filho da velhice, deu, e depois mandou o cabra matar, o cara pega e vai. Isso é fé. Agora o lobo ele vive no quê? Espiritualizado. Tudo espiritualizado. Vamos embora, que eu tenho que também terminar. Pastor ajuda as ovelhas a se tornarem adultas. Você já reparou que quando você pega uma criança, que nem o evangelista Roberto Sanches, que tem pouquinho filho, só tem 7, né?
Ele queria fazer que nem meu pai. Ele tem 7, a família é grande. É lindo os filhos dele. Se você vê os filhinhos do nosso irmão, é a coisa mais preciosa. Você pergunta para ele sabe. É dar leitinho, né? Dar o biberon, né? É dar biberon, né? Pôr na cunita, pôr no bercinho, né? Trocar os panhales, as fraldinhas, né? Tá ali, né? Aí começa a crescer, aí é papinha. Se não compra, a mulher faz em casa a papinha, porque não tem dente para mastigar. Não é assim? Não é assim? Aí cresceu, já tem os dentinhos, aí já começa a comer uma comidinha para mastigar, né? Dá em pedacinhos pequenos, não é assim? É. A mesma coisa somos nós. O pastor tem essa obrigação. Com o novo convertido, ele começa com coisa leve. O que é o céu? Quem é Deus? E pá. Depois ele vai começando a entrar, vai entrar no pecado, na mentira, no engano, vai começar a explicar. E a coisa vai ficando forte. E o crente vai crescendo. Mas hoje, você pouco vê ensinamento da palavra. O povo não quer ouvir verdade. O povo quer ouvir o que eles querem ouvir. Mas eles não querem ouvir o que vai corrigi-los, o que vai fazer eles serem santos para poder chegar no céu. Porque eu já disse, Jesus foi a porta que foi aberta para nós irmos para o céu. Ele na cruz pagou os nossos pecados que nós tínhamos cometido, lavou-nos com o sangue dele, e você vai depois ver o porquê, quando deu o estudo sobre adoção, né? Agora nós temos que caminhar aqui, ó. Esse aqui é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aqui, palavra. Quer ir para o céu, irmão? Quer ir para o céu, irmão? Vamos caminhar na palavra. Temos que caminhar na palavra, na verdade. É na verdade. Por isso que o pastor, ok? Ele faz as ovelhas crescerem. Dá estudos bíblicos. As pessoas às vezes se retorcem no banco, não gosta. Mas é o que vai fazer a pessoa chegar ao céu. Porque tem gente por aqui pelo mundo, principalmente por aqui, que eles não ensinam palavra. Eles falam de tantas coisas, mas você não vê falar contra o pecado. Você não vê falar contra adultério, contra a mentira, contra a prostituição. Você não vê. Só fala que Deus vai te abençoar, que Deus quer o teu coração. Vai, ok. Mas vamos chegar naquele dia, porque essas próprias pessoas vão acusar esses homens. Vão dizer, você nunca falou sobre isso. Você nunca nos disse isso. Vão acusar. Eu não quero ser um acusado. Por isso que Deus tem nos colocado para ensinar a palavra. Porque os irmãos que entram aqui, eles conhecem a verdade. E muitos vão querer saber mais do que eu estou dizendo e vão procurar um templo e lá eles vão se converter. Porque a coisa é séria. Então o que acontece? O pastor ajuda a ovelha a se tornar adulta. A Bíblia não fala sobre leitinho e depois... Então a mesma coisa somos nós. Que mais? O lobo perpetua a infantilização das ovelhas. Existem pastores que não ensinam nada. As ovelhinhas são sempre burrinhas. Porque se você sabe, a ovelha, no sentido humano, figurativo, é um animal burro. Você sabia? No sentido figurativo humano. Estou falando figurativo humano. Porque é um animal que é indefenso, é um animal que não sabe ficar sozinha, é um animal totalmente diferente. A ovelha é a ovelha. O ser humano não é distinto. Não é distinto. Por isso que Deus, quando fez o homem, ele teve que fazer a mulher, porque os dois se completam. Um sozinho dá certo, uma sozinha não dá certo. Não é considerado como ovelha? Presta atenção nas coisas. Como Deus trabalha, como Deus faz. Então, o que acontece? O pastor, ele lida com a complexidade da vida, sem respostas prontas. Porque quando nós tratamos as coisas de Deus, nem sempre vamos ter uma resposta. Nem sempre. Sabe o que é nem sempre? Nem sempre vamos ter uma resposta. Pode suceder muitas coisas, mas você não vai ter uma resposta pronta. Vamos depender da resposta de Deus. Mas tem um detalhe, o lobo lida com técnicas pragmáticas, com jargão religioso. Jargão são frases. É o que se vê muito hoje. Entendeu? É muito fácil isso. Mas você deixar ser usado pelo Espírito Santo de Deus e falar uma verdade dura para uma pessoa, não é fácil, não.
Não é fácil. E isso é o que Deus está buscando hoje nos homens. Homens comprometidos com Ele na verdade. Porque se se eu olhar, se nós olharmos na palavra, no tempo lá atrás, os homens eram mortos porque eles falavam a verdade. Porque aquele tempo era o tempo da religiosidade. E nós estamos voltando a esse tempo também. Pastor brigando com pastor, indo para a justiça, e pondo no pau, e pondo advogado. Isso é antibíblico. Mas já está escrito, Deus já sabia que ia acontecer isso. Porque um quer roubar mais que o outro. Porque um quer enganar mais que o outro. E aí o comum começa... Se fosse fazer um debate entre esses pastores, gente, olha, acho que ia ter morte. Eu estou falando sério. Iam se pegar, tiro, facada, porque a coisa é feia. Porque o diabo está dominando a mente de muitos, com muita facilidade. Tudo por causa de quê? Poder, fama, dinheiro, autoridade, e que não sei o quê, que daqui não levamos nada. Eu já disse, o dia que eu morrer, se eu morrer mesmo, não ficar na terra, Jesus não me levar no arrebatamento, me levar antes, ó, choque isso aqui, quem quiser, gostou, ó, pode pegar. Vai ficar aí. A primeira coisa que vão fazer é tirar da minha cara. Ficar aquela cara seca lá, lambida, branca lá, que nem uma cera lá. Até o óculos eles tiram. Se for dentadura, então, com ouro, já tira, já vamos vender. Não é assim? Então, nós temos que ser sábios, não vou dizer ser inteligentes. Porque a sabedoria que nós precisamos está na palavra. A inteligência se adquire ao dia, vivendo. Aí passamos a ser inteligentes. Mas a sabedoria, nós temos que olhar na palavra. A palavra é que nos faz ser sábio. Porque a palavra é inspirada por Deus, através do Espírito Santo. Nos faz ver. Sabe que é você enxergar além do que você pode imaginar? É através da palavra. Não tem outra forma. O apóstolo Paulo mostrou uma coisa para Timóteo que ele imaginava, mas ele não chegou a ver. Que hoje nós estamos vendo. Que é através do que Paulo falou. Capítulo 3 de segunda carta dele a Timóteo. Capítulo 3. Você vê lá. Então, você presta atenção que, normalmente, pastor confessa seus pecados. É uma coisa até interessante que existe crente que acha que não peca. Só nesse fato de pensar assim, já pecou. E aqui a Bíblia diz que aquele que diz que não peca, faz Deus mentiroso. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus perdoou aquela dívida que foi colocada sobre nós pelo pecado de Adão e Eva. Ele perdoou, arrancou. Porém, aquela marca, ela ficou estampada no nosso corpo. Porque o desejo da carne é só pecado, a maioria das vezes é pecado. Não é assim? O desejo da alma, se o nosso espírito não estiver conectado com o Espírito Santo, ela está num conflito, porque ela vai querer aproveitar os prazeres da carne. Mas, sem dúvida nenhuma, se o nosso espírito estiver conectado com o Espírito Santo, o nosso espírito vai fazer com que a alma tenha desejo das coisas de Deus. Esse conflito está na Bíblia, gente. O apóstolo Paulo mesmo falou, quem me livrará desse corpo de morte? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Porque é uma luta interna que nós temos, constante. Por isso que nós temos que confessar sempre os nossos pecados. Agora existem pastores que nem lembram que é pecador. Ele nunca, quando vai orar, diz, Senhor, o Senhor me perdoa os meus pecados. Essa é a primeira coisa que eu faço. Sempre a primeira coisa que eu faço, Senhor, o Senhor me perdoa, Senhor, perdoa meus pecados. O Senhor sabe que eu falho, que eu peco, que eu penso, que... Por favor, tem misericórdia, Senhor. Lava-me no sangue de Jesus, esse sangue que está em vigência, esse sangue que foi derramado na cruz, ele tem um poder até no dia de hoje. Mas tem crente que fala, não, eu não peco. Já pecou. Todos nós pecamos, não tem nem pequeno nem grande. E não tem pastor, não tem pastora, não tem obreiro, não tem... Todos pecamos. Por isso temos que ir diante do Senhor e pedir perdão dos nossos pecados. Nos arrepender. Por isso que eu digo, por isso que não existe avivamento. Porque hoje todo mundo se acha, agora estou bem, estou bem. Não está bem não, está bem mal. Nós temos que estar vivendo uma vida hoje, é de arrependimento, é de estarmos humilhados diante da potente mão de Deus.
Sentirmos que somos dependentes de Deus. Porque tem gente que não sente que é dependente de Deus, não. Tem dinheiro, tem boa casa, bom carro, guardado dinheiro. Eu falo de Deus, mas tô beleza, tô bacana. Não, não tá bacana, não. Porque Jesus vem e fica com tudo aí. Aí a coisa vai ficar feia. Você não quer saber. Porque se você quiser saber, você vai ter que correr para pensar em ir para o céu. Tá? Que a coisa é séria. Depois da vinda de Jesus, o lobo ele expõe o pecado dos outros. Os seus pecados ele não expõe, mas os dos outros sim. Não é assim? É cada barbaridade, gente, que se vê por aqui, que é de ficar impressionado. Eu aqui, recentemente, houve um caso várias igrejas aqui, várias, não foi uma só não. Não vou dizer se é brasileira, se é hispana, se é americana, não vou dizer. Só vou dizer para você que houve vários casos aqui perto de onde eu moro, pastores que caíram em adultério. Caíram em adultério. Sabe o que aconteceu? Destituídos da igreja. Destituídos da igreja. É. Eles não são dono da igreja. Foram destituídos da igreja. Teve um que ficou 3 meses afastado, não podia nem chegar na igreja. Depois, se reuniu com a diretoria, podia assistir os cultos. Claro, isso é disciplina. Hoje está assistindo os cultos. Não é mais o pastor, não faz nada, está lá sentado. Agora, pouco a pouco, vão começando. Isso está certo. Isso é Bíblia. Porque o pecado tem que ser reconhecido. O problema tem que ser detectado. Ele tem que ser tirado. Porque isso aí é um espírito que vai trabalhar dentro. E vou dizer uma coisa, o homem não era qualquer um homem, não. Ele era um homem de muita influência, um homem que fazia missões aí, mas o diabo tombou ele. Vai saber o porquê. Então, por isso que eu digo, eu estou falando aqui, estou dizendo aqui, onde eu vivo, Estados Unidos. Não preciso olhar para nenhum outro lado. Eu estou olhando aqui onde eu estou. E tem sido triste. Tem sido igrejas, olha, poderosas, hein? Mas às vezes está faltando exatamente isso. Nós olharmos para nós e vermos que somos pecadores. Que nós reconhecemos, se é pastor, se é evangelista, se é presbítero, se é papa, que é besta, o que seja o que for, temos que reconhecer que somos pecadores e que nós dependemos da misericórdia de Deus. É por isso que está escrito que aquele que está de pé, cuide, vigia, olha para que não caia. Ninguém pode se gloriar, nem se vangloriar, ninguém pode nada disso. E o nosso compromisso com Deus tem que ser verdadeiro. Então, o pastor prega o evangelho, ensina, mostra, vive. Mas o lobo, o que ele faz? Ele faz propaganda do evangelho, é o que mais se vê hoje, né? Em muitas igrejas. Só propaganda, né? É aquilo que eu digo, é anúncio falso. Promete algo que nunca vão entregar, porque não são eles que entregam. Deus te vai abençoar, que Deus vai te prosperar, e que Deus vai... Peraí, a pessoa está no pecado. Ei, a pessoa está na mentira, está no adultério, está na prostituição. Como é que Deus vai abençoar isso? Como é que é isso? Primeiro tem que se acertar a vida. Então hoje tem muita gente fazendo aí propaganda de um evangelho falso, que não vai acontecer nunca. Não se fala de seriedade, não se fala de compromisso, não se fala de submissão com Deus. Você escuta tanto isso, gente? Eu aqui escuto, né? A gente tem que escutar, mas eu escuto só e já logo cai fora, porque essas coisas para mim não servem. É o que eu tenho dito. Se eu vou num culto, assistir um culto, e o pastor vai pregar uma coisa que vai ser uma água com açúcar, gente, eu saio triste, eu saio aborrecido. Eu falo, não dá. Eu já sei que Jesus é bom, que Jesus salva, eu sei. Eu quero saber o que eu preciso fazer na minha vida para cada dia ser melhor, para estar com Ele. Porque eu já conheço a palavra. Eu já sei. E eu sei que eu tenho que estar cada dia melhor para viver para Deus.
Eu, você, nós, se é que queremos ir para o céu. Se não, meus queridos, esquece, esquece. Jesus vem e nós ficaremos aqui. Aí a coisa pega. Aí a coisa é difícil. Porque além de passar pela grande tribulação dos 7 anos, vai ter as 7 taças da ira de Deus. Leia lá em Apocalipse, os 7 cavaleiros. Irmãos, eu me pelo, eu estou dizendo para você diante do Senhor, eu me pelo quando eu penso nisso. Eu digo, não, por favor, Senhor. Eu não quero perder meu tempo, não, Senhor, por favor. Eu não quero nada. Não. Ó, Senhor, só quero poder ter alguma coisinha para poder viver, mas o resto, só, Senhor, eu quero até com o Senhor. Que não é fácil. Não é só dar medo, é temor. O que vai suceder é para arrepiar, é para deixar a pessoa angustiada, correr aos pés do Senhor. Por isso que o diabo está trabalhando hoje, exatamente que o apóstolo Paulo escreveu aqui, o perigo da apostasia. O que é exatamente isso. Esses homens se apostam todas as coisas, deixam de crer no que Deus falou, no que Deus mandou, aí vira essa bagunça aí. Esses homens que nós lemos aqui. Capítulo 3 de 2ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E aqui estamos só dando uma explicação mais aberta do que foi falado aqui. Lido. Ok? O que mais? Vamos terminar, vamos ir para o final. Pastor é simples e comum. Pastor? O pastor? Ele tem que ser um homem simples, comum. E aqui, você vê alguns assim, mas aqui você também vê homens que não são assim, não. Eles são como os deuses, chegam rodeados e ninguém chega perto. Por quê? É uma das coisas que me intriga. É uma das coisas que me intriga. Sabe por que me intriga? Porque Jesus é Deus. E quando ele estava na terra, ele era homem e Deus. E ele, com o propósito, que é o nosso propósito, tem que estar com as ovelhas. O pastor tem que estar no meio das ovelhas. Não isolado com 200 homens cercando ele. Que isso? Nem o Papa hoje está fazendo mais isso. Lembra do Papa? Agora está com o Papa aberto, o Papa móvel aberto, agora ele vai na... E hoje os pastores é que estão assim, nas igrejas. Não chega no pastor, deixa o pastor. Peraí, um pouquinho. Quando Jesus estava na terra, que o propósito dele era exatamente mostrar o que era o reino de Deus, okay? Que não existia naquele tempo a cura divina, expulsar demônios, multiplicações, milagres, essas coisas não existiam. Era só a religiosidade. E Jesus estava no meio do povo. E você conhece aquela parte do primeiro milagre, que foi a multiplicação dos pães. É interessante que Jesus estava cansado. Mas Jesus já sabia, na sua presciência como homem, ele já sabia, ele era Deus. Eles foram tentar ir para um outro lado, a propósito, aquela multidão acompanhou, era mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E quando Jesus chegou do lado que ele queria, aquela multidão chegou junto. Está lá, está escrito. E o que aconteceu? Quem se ficou bravo? Quem foi que ficou bravo com tudo isso? Foi Jesus? Não. Foram os discípulos. Aqueles que ficam em volta. Não chega perto. Não toca no pastor. Não é assim? Jesus olhou para a cara dele e falou, ei, o que está acontecendo? Senhor, olha para o teu Rolex aí. Olha para o seu relógio aí, Senhor, seu Rolex. Senhor, olha que horas são, Senhor. Eu estou bromeando, estou fazendo uma broma aqui, né? Como diz o hispano. Estou brincando, né? Senhor, é tarde, Senhor. Pô, é tarde, Senhor. Esse povo será que não se manca? Eu estou falando na minha cabeça aqui, pensando, né? Senhor, se liga, pô. Esses caras aí estão folgados, né, Senhor? Pô. O Senhor disse para eles, não, rapaz, que conversa é essa? O povo vem atrás de nós e nós vamos despedir eles de mão vazia? Nem uma oraçãozinha, nem ouvir o que eles querem. Não. Vocês estão de brincadeira comigo, não. Não. Faz o seguinte, manda esse povo todo sentar aí, meu. Mas não, Senhor, até tarde, manda eles embora, e eles por caminho vão procurar uma padaria, aí, um supermercado, aí. O Senhor disse, não, meu compadre, não é assim, filho. Pastor não é isso não, meu compadre, vocês não estão aprendendo certo, não. Agora vocês mandam eles sentarem aí.
Ok, senhor, já está feito, está tudo certo, tá ali agora. Agora vocês dão de comer para eles. Pronto, aí pronto. Ai, Senhor, meu pai, ai, ai. Ai, Senhor, um denário, ou 2, ou 10, ou 15, ou 20, não dá para comprar pão, para tudo. Ai, não tem padaria, ai, gente. O que tem nesse meio desse povo todo aí? Ah, tem um molequinho aí, senhor, com 5 pãezinhos, o senhor, e 2 peixinhos, que não dá, né? Só para ele, senhor. Ah, é? Então traz aqui. Por isso que a Bíblia diz que nós, se nós somos pessoas que queremos viver como Jesus, nós temos que ser simples. Porque na simplicidade o Espírito Santo vai trabalhar em nós. É na simplicidade. E Jesus teve que fazer aquele milagre. Foi um milagre tão milagre que ainda sobrou 12 cestos com pedaços de pão e de peixes. Mas hoje o povo está fazendo propaganda enganosa. E só estão tirando o dinheiro do povo e não está acontecendo nada. Porque o Evangelho ele é verdadeiro. E nós temos que viver uma vida verdadeira. Aunque seja difícil. Não é impossível. Mas é difícil às vezes. E nós temos que procurar ser verdadeiro. Agora, o lobo, o que o lobo é? O lobo é vaidoso e é especial. Bota tapete vermelho, faz isso, faz aquilo. Que nem a gente vê aqui. Que nem vê aqui. Só falta dobrar o joelho nos pés do homem. Que isso? Não, gente, isso não é. Isso não foi o que Jesus ensinou? Não foi. Isso não foi o que Jesus ensinou, não. Eu tenho atendido pessoas em lugares que eu converso com uma irmã lá da Indonésia. Não conheço. Ela me mandou foto do primo dela que morreu, mandou a foto dele no caixão. Eu tenho falado com pessoas, eu tenho orado por pessoas, sabe? Porque é o seguinte, às vezes as pessoas fazem as coisas para Deus e as consequências elas aparecem, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho que ter amor, eu tenho que ter misericórdia, eu tenho que orar, eu tenho que clamar. Esse é o nosso trabalho. Chorar com os que choram e rir com os que riem, é o que está na palavra. Porque eu não sou juiz. Eu não fui posto por juiz. Eu não. E nem quero. E a maior bênção que eu acho que eu posso dar nessa vida, através dessa rádio que eu estou dando, é levar a palavra, mostrar a verdade para mim e para vocês. Porque um dia eu vou ser cobrado. Poxa, Elias, você teve lá e não falou? Que negócio? Você estava falando para o mundo, você estava com 68 países, mais de 10 mil pessoas, uma rádio com 13 idiomas. Peraí, o que você estava fazendo lá? Eu não quero isso. Não. Eu quero dizer, Senhor, o pouco que eu fiz, Senhor, eu procurei fazer com sinceridade. Eu procurei fazer com amor. Procurei mostrar o teu nome, o teu poder, a tua veracidade. É isso que eu quero dizer. E depois eu vi, bem-vindos de meu Pai. Que vai ter essa fala. Entrar no repouso eterno, que está preparado antes da fundação do mundo. Eu quero ouvir isso. Eu não sei você, mas eu quero ouvir isso. Eu tenho lutado para isso. Tenho sofrido para isso. Vocês pensam que não? Agora, vamos para terminar. Vamos aqui. Pastor tem dons e talentos. Uma das coisas que eu falo sempre, que muitas pessoas pensam que o Espírito Santo, quando ele se moveu lá no Pentecostes, se fala muito somente de língua estranha, né? Se faz muitas ênfases no batismo com o Espírito Santo. Isso é o sinal. Mas o Espírito Santo, quando ele se moveu daquela forma extraordinária, ele deu dons. Ele deu dons. Se você olhar o texto lá de Atos, quando houve o Pentecostes, um dos maiores prodígios que houve foi os homens que estavam reunidos, muitos deles falando o idioma das pessoas de outros países que estavam lá, que não entendiam eles no idioma deles. Está lá escrito. Porque estava sendo propagado aí o quê? O Evangelho, a salvação em Cristo Jesus. Então, nisso foi dado o dom de cura, dom de revelação, não está nesse contexto todo do Espírito Santo. E hoje muitos crentes são batizados com o Espírito Santo e eles simplesmente não sabem nem o dom que tem. Não é dom de murmuração, dom de crítica, não, isso não é dom. Isso não é dom.
Então, é importante, por isso que é importante o pastor ensinar, por isso que é importante o pastor mostrar. Porque Deus, o prazer de Deus é abençoar os seus filhos, aqueles filhos que obedecem, aqueles filhos que querem estar submetidos à sua vontade. É muito simples. Por exemplo, às vezes as pessoas falam, eu tenho orado tanto tempo, ai meu Deus, ok, beleza. Mas, como é que você está vivendo? O que você está fazendo para Deus? Como é que você vê as escrituras? As escrituras, eu acho que é um pouco atrapalhar. Ah, irmão, para. Vai orar mais 200 anos e não vai acontecer nada. Eu tenho dito que se existe um livro moderno, não existe outro, é a palavra, é a Bíblia. A Bíblia falou de ontem, a Bíblia fala de hoje e a Bíblia fala de amanhã. Como eu mostro um livro que mostra essas três coisas de uma vez só, e reais, não existe. A Bíblia. Ela é verdade, é a palavra de Deus. E ela é imutável, ninguém pode mudar ela. Se fosse uma coisa tão ruim, por que é a hora que diz que o LGTB aí está mudando a Bíblia? Por quê? Porque a palavra de Deus é verdade. Ela é veraz. Ela é verdadeira. Então o povo quer mudar para ficar meio falsa. Mas não a Bíblia, porque a Bíblia ninguém muda. A palavra de Deus ela é imutável. Então, gente, pastor, ele tem dons e talentos. E onde se cumpre hoje? E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Onde é que está escrito isso? E aonde estamos vivendo isso? É porque nós estamos querendo viver uma vida cristã paralela com a Bíblia. Não uma vida cristã dentro da palavra. Aí é diferente. Porque para viver o que a Bíblia diz, nós temos que estar dentro dela, caminhando nela. Para ela ter o efeito em nós. Senão não vai ter esse efeito em nós. A Bíblia não foi escrita simplesmente para ficar olhando e achar que é. Não. Não é achar que é. Ela é. Porque ela é a palavra de Deus. Se você não crê, meu querido, aí paciência. É um direito que você tem. Crer ou não crer. Aceitar ou não aceitar. Ir para o céu ou ficar aqui para a grande tribulação. É um direito que você tem. Um direito que eu tenho. Agora nós decidimos agora. E esse é o tempo. Por isso estamos aqui. Agora, pastor tem dons e talentos. Lobo tem cargos e títulos. A maior briga entre os homens hoje no mundo é pelos títulos, né? Se o cara lá que era um Zé, nada na vida hoje, tem uma portinhola aberta com 20 pessoas e está lá, apóstolo falando de tal. Eu fico olhando e falo, como é que é? Eu conheço pessoas que não eram nada. E não tem nada. Mas o título ele tem. Título não é nada, gente. Porque é o seguinte, presta bem atenção, a quem mais é dado, é mais requerido. Vai ser cobrado pelo título. Porque se você olhar a palavra apóstolo na Bíblia, são aqueles que faziam o trabalho que estão fazendo os missionários. E eu sei o que é isso, porque eu já estive em vários lugares. Já estive em vários lugares, eu sei como é que é o trabalho deles. É trabalho difícil. Às vezes trabalho de arriscar a vida. Como eu estou acompanhando agora os irmãos lá do Paquistão. Irmãos que são, olha, gente que tem um compromisso com Deus, viajam de trem 28 horas, como foi agora uma caravana para um certo lugar, eles foram de trem 28 horas dentro do Paquistão para pregar a palavra, fazer campanha. Esses são os apóstolos. Para mim, a Bíblia me mostra que esses são os apóstolos. Mas aqui, nos Estados Unidos, você vê a briga deles. Doutor não sei fulano de quem, apóstolo não sei o quê, doutor... Eu falo, gente, tudo isso é bobeira, tudo isso é bobagem. Porque isso não vai levar para o céu. Se fosse levar para o céu, irmãos, acho que eu seria o primeiro. Mas não vai levar para o céu. Isso aqui é só para mostrar para os outros quem você é. Que na verdade você não é nada. O que você é? Um punhado de carne, de pó, que amanhã vai estar lá no cemitério, gente. Se Jesus não vier. E os títulos? Olha pro Billy Graham, que já faleceu, foi para o Senhor. Sabe qual é o título dele, que ele morreu? O título que ele foi consagrado. Ele não mudou. Qual era o título dele? Qual era o chamado dele? Evangelista. Ele morreu como o maior evangelista de todos os tempos.
Ele não morreu, apóstolo. Não, ele era evangelista. Mas hoje o cara não tem nada. Oh, apóstolo. Apóstolo do quê? O que é que está fazendo? Vocês estão entendendo? É Bíblia, gente. Por isso que esse tema aqui, ele é forte, porque é Bíblia, é palavra. Lê capítulo 4, lá, versículo 11 de Filipenses, você vai ver se você encontra a palavra missionário. O que Jesus instituiu não existe. Que exatamente os missionários foi mudado de apóstolo para missionário. E os apóstolos hoje virou título, como está aqui. Eu vi gente, eu já vi foto de nome de apóstolo, com um gato morto de gente lá, apóstolo. Mas apóstolo de quê? Que é isso? Que nem sabe o que é ser apóstolo. Apóstolo eram aqueles que edificavam as igrejas. Aqueles que, como o apóstolo Paulo disse aqui para o Timóteo, ó, no capítulo, se você ler o versículo 10 do capítulo 3 da segunda carta de apóstolo Paulo Timóteo, ele diz assim, olha, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Ensino. Procedimento. Propósito. Fé. Longanimidade. Amor. Perseverança. Olha o versículo 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônia e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto me livrou o Senhor. E aí vai, com essa lista aí. Então hoje eu olho, eu fico olhando, as pessoas estão preocupadas com... Eu poderia aqui fazer um doutorado, eu poderia. Eu fiz um mestrado na área de missões, eu poderia fazer um doutorado. Mas para quê? Ah, chegou o pastor, doutor. Para quê? Fazer para os outros? Eu acho que é mais importante você ser cheio da graça e do Espírito Santo do que cheio de títulos. Eu penso assim. É verdade, eu penso assim. Eu poderia fazer aqui, olha, estudar nos Estados Unidos, para quê? Jesus vem, gente, vamos ganhar almas, vamos falar das coisas certas, das coisas que vai conduzir o povo aos céus. Essa é a minha preocupação hoje. Por isso que Deus tem me incomodado para traduzir os que está faltando, que são estudos fantásticos, principalmente esse que eu vou falar depois que acabar esse, que é sobre adoção. Porque todo mundo diz, somos todos filhos de Deus. Não somos, não. Você vai ver o porquê que não são, e os que são, porque são. É fantástico, você não pode perder. Eu estou fazendo a propaganda. Semana que vem, se Deus quiser, eu termino esse, se Jesus não vier. Aí depois começaremos. Vamos para terminar a última parte aqui. O que diz aqui? Pastor é transparente. Pastor é transparente. Lobo tem agendas secretas. Pastor dirige igreja comunidades, ele, com as pessoas. Todo mundo junto. Eu estava falando com a minha sobrinha, esses dias ela me ligou, ela me pede muitos conselhos. Porque a Assembleia de Deus, onde ela se formou aqui nos Estados Unidos, a Assembleia de Deus americana, ela se graduou, ela ganhou um cajado, ela ganhou... Olha, você vê que coisa muito bonita. E ela foi chamada para trabalhar numa igreja que está sendo levantada, que está começando. E ela foi. Aceitou o trabalho. Com muita dificuldade, porque falta de experiência, mas está lá. Então, de vez em quando, ela me liga. E aí, recentemente, ela me ligou e disse, tio, estou com um problema, o que aconteceu? Tio, eu falei lá umas coisas dentro da palavra com a irmã, tal, a irmã deixou de ir para a igreja e tal, não sei o quê. O que o senhor acha? Deixa ela lá? Não, vá atrás dela. Vai atrás dela, porque o que você falou, você não falou de você, você mostrou na palavra. E as pessoas não querem ouvir verdade. Você não vai sozinha. Leva 2 ou 3 irmãs com você. Senta com essa irmã. Pelo menos as pessoas vão dizer, a pastora foi lá. Então, eu tenho trabalhado aqui de muitas formas aqui. Não somente através da rádio dando estudos. Não. Pessoas me ligam às vezes de outro lugar. De outros países. E eu tenho, às vezes, chorado com pessoas, eu tenho orado por pessoas. Às vezes são tantas pessoas que eu até não lembro todo mundo. Eu falo, Senhor, me desculpa, mas eu não lembro todo mundo. Mas o Senhor sabe quem foi que falou comigo. Abençoa, tem misericórdia, ajuda. Eu não fico prometendo aqui que fico orando por todo mundo. Eu não. Porque isso seria uma mentira. Mas se a pessoa me pede, e às vezes eu esqueço o nome, aí é complicado, né? Eu não tenho um caderno, que nem muitos fazem, bota um caderno lá. Eu não tenho isso. Não dá. Mas eu oro sim, eu oro, falo, Senhor, são tantas as pessoas. Muitas pessoas já me pediram oração, Senhor.
O Senhor é Pai, o Senhor sabe das necessidades, o Senhor sabe como atuar em todos os casos. Eu não sei. Tenha misericórdia, Senhor, por favor. Agora o Senhor sabe como vai fazer. Porque Deus é Pai. Ele é Pai. Se você é filho ou filha, nós vamos ver isso, Ele é Pai. Pastor dirige igreja comunidade, Lobo dirige igreja empresa. Nós vemos muito isso aqui. Meu Pai. Meu Pai do céu. Mas eu digo uma coisa para vocês. Um dia, todos eles terão que prestar conta diante de Deus. Esse está o grande problema. Eu tenho aqui na grade da rádio, que eu não tirei, o Espírito Santo não falou para mim não tirar, o testemunho do pastor Marco Antônio, lá da Praia Grande, que trabalha com o pastor Jano. Eu gravei o testemunho dele, eu insisti, gravei, está em português. Em português. E ele conta o que Deus fez com ele, arrebatou ele. Faz pouco tempo isso. Não, se vocês... É que ele não fez a segunda parte. Porque Deus mandou ele fazer uma coisa e ele não fez. Deus botou ele na cama. Não morreu de misericórdia. É, gente. A segunda parte eu vou até conversar com ele, ver se ele não quer gravar. Que ele foi parar no hospital, operou o coração. Foi um negócio... Olha, Deus tratou com ele. Não tem conversa, gente. Vocês pensam que com Deus tem babado, como a gente usa essa expressão? Não, não tem babado, não. Se você for chamado para fazer, você faça, porque Deus vai cobrar. Então, meus queridos irmãos, eu falo isso para vocês com todo temor, porque a palavra de Deus está aqui, nós temos que estar com os olhos abertos. Hoje eu tenho visto aqui homens que só pensam neles. Verdade, já visitei igrejas aqui que o pastor só pensa nele, é um businessman, a igreja para ele é o segundo plano, o primeiro plano dele é o trabalho dele, o segundo plano é a igreja, ele quase não mexe com nada, gente, eu estou cansado de ver isso. Cansado. Me propus ajudar, inclusive, alguns pastores, mas eu vi que eles não querem nada, eles fazem tudo, não precisam de ninguém. E a igreja fica aquele negocinho ali. Ele não consegue viver da igreja, porque a igreja não sustenta, porque ele não trabalha, ele trabalha fora. Então, nós estamos vivendo um tempo muito difícil mesmo, como o apóstolo Paulo falou aqui no segundo livro de Timóteo, né? Capítulo 3, o apóstolo Paulo falou uma coisa bem certa. Esses últimos dias seriam dias difíceis, e difíceis para quem é crente. Nós estamos vivendo esse tempo. É o tempo da apostasia, e Jesus vem, irmãos, Jesus vem buscar a sua igreja. Amém? Espero que nós estejamos preparados para a vinda do Senhor Jesus. Porque Ele vem nos buscar. Essa é a minha esperança. Que eu não esteja perdendo meu tempo. Sabe? Que eu não esteja aqui simplesmente passando momentos aqui. Não. Mas que realmente eu esteja fazendo a vontade do meu Pai. Que é o meu Deus. Que me chamou para fazer esse trabalho. Tá bom? Muito bem, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Já são, poxa, falei quase uma hora aqui com vocês. Vamos lá. Entre instruções e abertura. Paizinho Santo, Pai querido, nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor é o nosso Pai. Abençoe meus irmãos que estão aqui no Facebook, meus irmãos que estão aqui pela rádio e os que vão assistir pelo YouTube. Só o Senhor pode abençoá-los e só o Senhor pode dar a eles o que eles necessitam. E segundo a tua palavra, Senhor, nós cremos em ti. Por isso, abençoa-os, ajuda-os, Pai. Abençoa a Rádio Alfa. Sê conosco, Pai. Dá-nos força, dá-nos vitória e abre portas. Abençoa esse final de semana, Senhor, que possamos estar na tua presença, servindo-te, adorando-te e dando glórias ao teu nome. Te damos graças por tudo e o fazemos em o nome de Jesus, teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Bom, muito bem. Chegamos ao